Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, volume 29, trecho 31. Tema: cada ato feito no querer divino forma o alimento para fazer crescer a vida divina na criatura. O maior dom que faz Deus, a verdade. Luísa falando. Estou sempre ali, no centro do fiat divino. Embora sob a opressão da privação do meu doce Jesus. Oh, como é doloroso sentir fugir daquele Jesus que me ama e amo. E que formando a minha vida de força, de amor, de luz, foge de dentro de minha vida. E sua vida de amor, de força, de luz. Então, o que a Luísa está falando aqui? Que está no centro do fiat divino, né? Sobre a opressão da privação do doce Jesus, né? E é muito doloroso para ela sentir, né? Sentir fugir daquele Jesus que ela ama tanto, né? Que formando a vida dela, a força, o amor, a luz, né? Foge de dentro da vida dela a sua vida de amor, de força e de luz. Então, se Jesus foge, né? De dentro dela, então é como se fugisse tudo, né? A vida do amor, da força, da luz que existe dentro dela também fugisse. Que ela sente uma tristeza, uma angústia, né? É muito difícil para ela. Ó Deus, que pena sentir a vida, mas a verdadeira vida não está. Então ela fala que ela sente a vida, mas a verdadeira vida não está dentro dela, que é Jesus, né? Que tortura, que tormento. Oh, como sinto desejo de repetir. Não há dor semelhante à minha dor. É como Nossa Senhora falou, né? Nossa Senhora falou essas palavras. Que quando ela viu Jesus na cruz, que ela teve Jesus nos braços, né? A Nossa Senhora falou, né? A dor semelhante à minha dor, né? É muito grande, muito sofrimento, né? Para Jesus, para Nossa Senhora pegar o filho nos braços, como ela pegou Jesus, né? Todo destroçado, o corpo dele estava todo destroçado, né? Estava até desconjuntado, né? O corpo todo dilacerado, tanto sofrimento que Jesus passou, fora de série, né? Então, Nossa Senhora disse essas palavras, a Luiz também está dizendo aqui, não há dor semelhante à minha dor. Céu e terra chorem comigo, todos implorem o retorno daquele Jesus que me ama tanto, que me ama e eu amo. E então me abandonava mais do que nunca naquele fiat divino, que ninguém me pode tirar, nem sequer o mesmo Jesus. Se ele se esconde, me escapa, mas seu querer divino jamais me deixa. Está sempre comigo. Então, já ela fala, mesmo que Jesus, né, não venha, esteja ausente, né? Ali que ela diz que está, é que ela não sente a privação de Jesus, né? Ela consegue ver Jesus, mas Jesus está sempre com ela, né? Mesmo que ele se esconde, que ele escapa, né? O querer divino, quer dizer, a divina vontade, jamais deixa ela. Está sempre comigo. E minha pobre mente gira em torno a tudo. E o que o fiat divino tem feito e faz por amor nosso. E como pensava em seu grande amor ao nos criar. Meu amado Jesus, saindo de seu esconderijo, me disse:
Aí Jesus diz a ela: minha filha, a criação do homem foi o centro onde nossa divindade concentrava todos os bens que deviam surgir na criatura. Minha filha, a criação do homem foi o centro onde nossa divindade concentrava todos os bens que deviam surgir na criatura. Colocávamos nela vida divina e vontade divina, vida humana e vontade humana. A vida humana devia servir-nos de habitação, e as duas vontades fundidas juntas deviam fazer vida em comum, como sumo acordo. Mas sim, a vontade humana devia tomar da nossa para formar seus atos. E a nossa devia estar em ato contínuo de dar do seu para fazer com que a vontade humana fique modelada e toda uniformizada na divina vontade. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo aqui que ao criar o homem, né, Deus concentrava no homem todos os bens que deviam surgir, né, na criatura. Colocava no homem a vida divina, a vida de Deus e a vontade de Deus. A vida humana, certo? A vida humana e a vontade humana. A vida humana, ele devia servir de habitação para Deus, certo? E as duas vontades fundidas juntas deviam fazer vida em comum, com sumo acordo, mas sim, a vontade humana devia tomar da nossa para formar seus atos. E a nossa devia estar em ato contínuo de dar do seu para fazer com que a vontade humana fique modelada e toda uniformizada na divina vontade. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que Deus, ao criar o homem, ele colocou no homem a vida divina, a vida de Deus no homem e a vontade de Deus no homem. E também colocou no homem a vida humana e a vontade humana no homem. O que acontecia? Então, Deus queria habitar na vida humana do homem. Então, nós seríamos morada de Deus, habitação, quer dizer, morada, habitação de Deus. A nossa vida humana seria habitação de Deus. E a nossa vontade humana devia fundir-se com a vontade divina, né? E em tudo fazer a vontade de Deus, uniformizada com a vontade de Deus. Agora não há vida, tanto humana, espiritual e divina, que não tenha necessidade de alimento para crescer, para fortalecer, embelezar e congratular-se. Nós colocávamos nossa vida divina no homem, porque era capaz de receber toda a plenitude do nosso ser divino. Colocávamos nele quanto podia conter de nossa vida, dando-lhe liberdade de fazê-la crescer quanto mais pudesse e quisesse. Mas nossa vida no homem, para crescer, tinha necessidade de alimento. Eis a necessidade de pôr nele uma vontade divina. E a nossa vida divina não se teria adaptada a alimentos de vontade humana. Deus colocou no homem a vida divina nele, mas o homem era incapaz de conter toda a vida divina, toda a vida de Deus nele, porque o homem é pequeno demais para conter um Deus tão grande dentro dele, né? Não mais, mas o homem podia tomar de Deus quanto ele quisesse, certo? Deus deu liberdade do homem de tomar dele
tudo que ele quisesse, para fazê-lo crescer quanto mais pudesse e quisesse, para que o homem pudesse crescer sempre mais. Ele podia tomar de Deus tudo que ele quisesse. Mas nossa vida no homem, para crescer, tinha necessidade de alimento. Para que essa vida divina pudesse crescer no homem tinha que ter o alimento. Eis a necessidade de pôr no homem uma vontade divina. Então, Deus colocou no homem a vontade divina. O homem precisava crescer nessa vida divina, né? Então, como que ele ia crescer se a vontade dele era humana? A vontade humana não consegue. Então, Deus colocou no homem uma vontade divina. A nossa vida divina não se teria adaptado a alimentos de vontade humana. Então, Deus colocou a vontade humana divina nele. Por isso, todos os atos da criatura feitos em virtude e em nossa vontade divina serviriam para alimentar e fazer crescer nossa vida divina nela. Então, o que Jesus está dizendo? Por isso, todos os atos que Adão fizesse na vontade divina, certo? Serviriam o quê? Serviria para alimentar e fazer crescer a vida divina nele. De modo que, conforme ele ia fazendo seus atos no fiat divino, agora ele tomava o amor de Deus e nos alimentava, agora tomava a força de Deus, agora a sua infinita doçura, agora as nossas alegrias divinas. Nossa Senhora, peraí. Isso. Meu outro é dentro, passei a mão. Eu desliguei. Nossa, desculpa aí, gente. Eu interrompi o vídeo aí. Agora vamos continuar aqui. Agora tomava a nossa força, agora a nossa infinita doçura, agora as nossas alegrias divinas para nos alimentar. Então, aqui Jesus está dizendo que a criatura, fazendo seus atos na divina vontade, conforme ela ia fazendo seus atos na divina vontade, agora ele tomava o amor de Deus e alimentava Deus. Tomava a força de Deus, tomava a sua infinita doçura, suas alegrias divinas, tudo para alimentar a Deus. E que ordem, que harmonia colocávamos ao criar o homem entre ele e nós, até lhe pedirmos os nossos próprios alimentos por meio seu. Não porque tivéssemos necessidade, não, mas para manter o ímpeto de amor, a correspondência, a união inseparável entre ele e nós. E enquanto ele se ocupava de nós nos ocupava de alimentá-lo e de conservar nosso amado quarto. E não só isso, mas dava-lhes outros dons mais belos para fazê-lo mais feliz, amá-lo mais e fazer-nos amar mais. Pensa bem aqui, né? Aqui Jesus está dizendo, né? Que Deus, que ordem, que harmonia que havia entre o homem e Deus, né? Até chegou ao ponto de Deus pedir os seus próprios alimentos ao homem. O próprio alimento dele, que era de Deus, ele pedia para o homem. Não porque Deus tivesse necessidade desses alimentos, mas era para manter o ímpeto de amor, de correspondência, de união separável entre ele e o homem. E enquanto o homem se ocupava de Deus, né? Deus se ocupava de alimentar o homem, de conservar nosso amado quarto, que era o homem. E não só isso, mas dava-lhe outros dons mais belos ao homem, para fazê-lo mais feliz e amá-lo mais e fazer amar mais a Deus. Olha que maravilha, né? Mas quer saber quais são os nossos dons mais belos que demos à criatura? Qual foi o dom mais belo que Deus deu à criatura? Manifestar-lhe um conhecimento do nosso ser supremo, uma verdade que nos pertence, um segredo nosso. Isto é, o dom mais belo que lhe damos. Cada um desses dons é um vínculo de mais
que colocamos entre ela e nós. Cada nossa verdade é uma propriedade que colocamos em sua alma. Então, Jesus fala aqui, né, que os dons mais belos que Deus deu à criatura foi manifestar à criatura o conhecimento do Ser Supremo, uma verdade que só pertence a Deus, um segredo de Deus, isto é, o dom mais belo que Deus deu ao homem. E cada um desses dons é um vínculo demais que Deus coloca entre a criatura e Deus. Cada verdade é uma propriedade que colocamos em sua alma. Então, o conhecimento de Deus, a divina vontade, é a criatura conhecer a Deus. É um dom do conhecimento de Deus. Deus está falando aqui, das verdades de Deus. É por isso que na alma, onde reina nossa vontade, encontramos nossos alimentos divinos. Jesus, por isso que ele ama tanto os filhos da divina vontade. Por quê? Porque só na alma que vive na divina vontade é que Deus encontra os alimentos divinos. Nossas propriedades, quanto a criatura é possível. O nosso quarto, portanto, encontramos na nossa casa, no nosso centro, no meio das nossas propriedades. Então, Deus, só na filho da divina vontade, né, que Deus encontra o quê? A sua habitação, seu quarto, né? Encontra a sua casa e encontra-se no meio das suas propriedades. Veja então o que significa fazer reinar nossa vontade. O grande bem de te fazer conhecer nossas verdades. Cada conhecimento nosso leva cada um um dom distinto. Então, cada conhecimento que Deus dá da divina vontade leva um dom distinto. Quem leva uma luz, quem uma força, quem uma bondade, quem uma sabedoria, quem o amor, e assim do resto. Então, cada um desses conhecimentos, né, cada um deles liga a criatura de modo especial a Deus, e Deus nela. Por isso, deve saber corresponder aos tantos dons que teu Jesus te fez, e vive sempre em nosso querer. É isso que Jesus está ensinando. Maravilhoso esse texto, né? Falando sobre as verdades que Deus revela aos filhos da divina vontade. É muito bonito, né? Então, olha que conhecer nossas verdades, cada conhecimento nosso leva um dom distinto. Olha, cada conhecimento que a gente tem da divina vontade é um dom que a gente recebe de Deus. Cada conhecimento leva uma coisa. Por exemplo, um conhecimento leva a luz, outro leva a força, outro leva a bondade, outro a sabedoria, o amor, e assim o resto, né? Então, cada um deles liga a criatura de um modo especial a Deus, e Deus nela. Por isso, nós devemos corresponder aos tantos dons que Jesus nos faz, né? Para quem vive na divina vontade. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 29, trecho 32. Tema: feiura da natureza humana. Sem a divina vontade, beleza de quem vive nela. Sorriso do céu sobre a terra. Luísa falando. Meu abandono no querer divino continua. Sinto sua força raptora, que docemente
se impõe sobre mim, mas sem forçar, porque as coisas forçadas não lhe agradam. Não são para ele, são coisas que não lhe pertencem. Por isso é todo olhos para fazer que todos os meus atos recebam a vida da divina vontade e se tornem como se fossem atos seus. E me parece que cada ato meu, feito em sua vontade, adorável, é uma vitória que faz sobre a pequenez de minha vontade. Então, pensava entre mim. Como é feia a natureza humana sem a divina? E meu doce Jesus me disse. Então, aqui Luiz está dizendo, né, que o abandono dela no querer divino continua. E ela sente como uma força, né, que docemente vai se impondo sobre ela, mas sem forçar, porque as coisas forçadas não agradam a divina vontade. Não são para Jesus, não são para Deus, né? Para Jesus. São coisas que não lhe pertencem. Então, as coisas que as pessoas fazem forçadas para Deus, Deus não quer. Por isso é todo olhos para fazer que todos os meus atos recebam a vida da divina vontade, né? Ela quer que todos os atos da Luísa, né, recebam a vida da divina vontade e tornem como se fossem atos de Deus, atos de Jesus. E a Luísa diz que parece que cada ato dela, feito na divina vontade, adorável, é uma vitória que faz sobre a pequenez de sua vontade. Então ela pensava com ela, né? Como é feia a natureza humana sem a divina. E é verdade, né? A gente, quando começa a olhar para a nossa vontade humana, vê como que a nossa vontade humana é horrível, né? Como que ela é feia, como que ela é horrível, né? Tudo. A gente pensa que tudo que a gente faz, a gente se arrepende, a gente não gosta de nada que a gente faz. Tudo que a gente faz tem defeito, nada é perfeito. É assim mesmo que a gente se sente. Aí, Jesus disse para Luísa aqui. Jesus disse para ela, minha filha, feia é a natureza humana, que vive sem minha vontade, porque ela foi criada pela entidade divina para viver unida com o Fiat divino. Assim que conviver sem ele, se dá uma mudança na natureza humana. Neste, vem mudada a ordem, a força, o amor, a luz, a santidade, a mesma razão. Todos estes belos dotes estão na criatura, porque foram postas por Deus como dentro de um sacrário, mas estão fora do seu lugar, todos em desordem. E como estão fora do seu lugar, uma está contra a outra. As paixões combatem a santidade, a debilidade combate a força, o amor humano combate o divino, a criatura ao Criador e assim por diante. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Deus está dizendo para Luísa que a natureza humana que vive sem a vontade divina, ela é muito feia. Por quê? Porque ela foi criada pela entidade divina para viver unida ao Fiat divino. Assim, conviver sem a vontade divina é uma mudança na natureza humana. Então, a natureza humana viver sem a vontade divina há uma mudança muito grande, né? Neste vem mudar. O que quer dizer? Muda. O que é essa mudança? Vem mudar a ordem, a força, o amor, a luz, a santidade, até mesmo a razão. Tudo vem mudado no ser humano que vive fora da divina vontade. Todos esses dotes, né? Todas essas virtudes estão na criatura, porque foram postas por Deus. Então, quais são elas? A força, o amor, a luz, a santidade, a razão, tudo foram colocado no homem, né? Por Deus. Elas foram postos por Deus, como dentro de um sacrário.
que é o homem? O homem é um sacrário vivo, que era para conter quem? O próprio Deus dentro dele. Mas então, estão fora do seu lugar, estão em desordem. O que acontece? O homem saiu da divina vontade, que ele subtraiu da divina vontade, tudo dentro do homem ficou fora do lugar. Ficou tudo em desordem. Aí Jesus fala aqui, ó, e como estão fora do seu lugar, uma está contra a outra. O que acontece? Deus colocou tudo em ordem dentro do homem. Mas o homem, quando ele saiu da divina vontade, entrou a vontade humana. E a vontade humana é tudo de feio, tudo de ruim tem na vontade humana. Aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu quando saiu tudo fora do lugar. As paixões do homem combatem a santidade. A debilidade combate a força que vem de Deus. O amor humano combate o amor divino. E a criatura fica contra o Criador. E assim por diante. Então, tudo de bonito, de belo, de lindo, que Deus colocou dentro do homem para viver na divina vontade, ao subtrair-se, entrou, aí tudo de ruim entrou dentro dele. Aí um combate o outro. A gente tem essa luta dentro de nós mesmos, né? Às vezes a gente, até São Paulo, fala nas cartas de São Paulo, fala lá, deixo de fazer o que quero para fazer o que eu não quero. A gente é assim. A gente, às vezes, quer fazer uma coisa boa e acaba fazendo uma coisa ruim. A gente não quer fazer aquilo quando vê, já fez. Às vezes você não quer, por exemplo, assim, ser rude com a pessoa quando vê, você já falou. Sem perceber, você magoa a pessoa. Né? Você não quer, às vezes, ter um pensamento ruim quando vê, já tem pensamento ruim. Não quer falar mal da pessoa quando ele já está falando. Então, é uma luta constante dentro do homem, do bem e do mal. O que é? É o amor divino que Deus colocou. É o divino dentro do homem e o humano. O humano lutando contra o divino. Então, é essa luta que tem dentro do homem. A natureza humana, sem a divina vontade, se transforma em feia. Se transforma em sua desordem. Faz guerra a seu Criador. Tá vendo? Jesus está falando aqui, né? Que o homem, aqui, ó, a natureza humana, sem a divina, se transforma em feia. E se transtorna, e em sua desordem faz guerra ao seu Criador. É verdade, né? Você vê o mundo como está hoje, né? Os homens querem de todo jeito tirar Deus por completo da face da terra. O homem não quer mais saber de Deus, né? Tá tirando Deus de tudo. E colocando o quê? Querendo colocar o Satanás no lugar de Deus. Olha como que o homem faz a guerra contra Deus, a ponto de querer colocar o Satanás no lugar de Deus. Isso, a situação, né, que chega o homem que se afasta do amor de Deus, da divina vontade. Acontece como a alma e o corpo, que foram criados por Deus para fazer vida junto. Se o corpo quisesse fazer vida separada da alma, não lhe tocaria a triste sorte de sofrer tal transformação, de não se reconhecer mais pelo que era? Ao criar ao homem nossa divindade, concorreu nossa infinita sabedoria, que como artífice e como perito, que possui toda a ciência da arte de saber criar, em nossa onividência, viu que para fazer que este homem fosse nossa honra e obra digna de nossas mãos criadora, e nossa glória, e também a sua, devia ser formado corpo e alma, e colocávamos nossa vontade como vida primária da alma e do corpo. Assim que o que é a alma ao corpo
Nossa vontade devia ser para uma e para o outro. Assim que a criatura foi criada e teve em seu princípio corpo, alma, vontade humana e divina, tudo junto, os quais deviam fazer vida em comum com sumo acordo. E nossa vontade, que tinha o primado, devia fazer-se alimentadora, conservadora e dominadora desta criatura. Agora, se a natureza humana, sem nossa vontade divina, é feia, unida com a nossa, é de uma beleza singular, encantadora. Em sua criação foi-lhe posto por nós o germe da luz e nosso fiat, mais que mãe terníssima. Se estende com suas asas de luz sobre este germe e o acaricia, o anima, o beija, o alimenta e faz crescer. Ele comunica com seu calor e luz todas as variedades das belezas divinas e a natureza humana recebe a participação. Se está sob o influxo impetuoso e contínuo de uma força, de uma santidade, de um amor todo divino, e cresce bela, amável e admirável a todos. Por isso, a natureza humana, tal como foi criada por nós, não é feia, mas bela. Nem nós sabemos fazer coisas feias, mas pode tornar-se feia se não estiver nos modos como foi criada e querida por nós. Vê então como é necessário que as criaturas façam e vivam em nossa vontade, porque ela entra no primeiro ato de sua criação. Então, destruída, isto fica desfigurada e sem verdadeira vida. Todas as coisas criadas foram criadas com dois, inclusive com 3 elementos juntos. O sol possui luz e calor. Se a luz quiser viver isolada sem calor, seria a luz estéril, sem fecundidade. E se o calor quisesse isolar-se da luz, transformaria-se em trevas e ficaria desfigurado, o mais belo planeta que forma o encanto de todo o universo, e com sua luz domina e faz bem a todos. A Terra está formada do elemento de terra e água. Se a Terra quisesse afastar a água, se tornaria pó, e não formaria o pavimento sólido onde o homem poderia levantar edifícios, caminhar com passo firme, tudo vacilaria sob seus pés. Mas não basta. Se a terra não quisesse receber a semente em seu seio, não formaria as belas flores, a abundância dos frutos, assim que a terra, água e semente devem viver juntas, mas deve ser vida da outra, deve estar unidas como foi no princípio de sua criação. De outra maneira, dariam terror e ficariam sem a vida do bem, designado por elas por Deus, que deveriam fazer as criaturas. Todas as coisas não foram criadas isoladas, e todo o bem está em seu manter como foram criadas por Deus. Então, aqui Jesus está dizendo aqui, se a natureza humana, sem a vontade divina, ela é feia, unida com a vontade divina, ela é de uma beleza singular, né? Encantadora. Em sua criação foi posto por Deus o germe da luz, do fiat divino, né? Que se estende em suas asas de luz, e esse germe acaricia e anima, beija, alimenta, faz crescer e comunica seu calor de luz, todas as variedades, belezas divinas, e a natureza humana recebe a participação. Está sob o influxo impetuoso e contínuo de uma força, de uma santidade, de um amor todo divino.
que cresce bela, amável, admirava a todos. Por isso a natureza humana, qual foi criada por nós, não é feia, mas é bela. Então, toda a natureza, a nossa natureza humana, ela não é feia, ela é bela, porque ela foi criada por Deus. Deus, agora, não sabemos fazer coisas feias, mas pode tornar-se feia se não estiver nos modos como foi criada e querida por nós. Deus fala. Então, é necessário que as criaturas façam e vivam em nossa vontade, porque ela entra no primeiro ato de sua criação. Então, é necessário que a criatura viva na divina vontade, para entrar no ato primeiro de sua criação, como ela foi criada. Então, destruída, isso fica desfigurado e sem verdadeira vida. Então, quando a criatura se afasta da divina vontade, ela fica sem vida, sem a verdadeira vida, que é a divina vontade, a vida divina. Então, todas as coisas criadas, Deus está explicando aqui, que tudo que Deus criou, Deus não criou nada isolado. Tudo que Deus fez é com 2 ou 3 elementos juntos. Ele está explicando aqui. Então, vamos dar um exemplo do Sol. Deus, quando criou o Sol, ele deu ao Sol a luz e o calor. O Sol, o que o Sol emite sobre a Terra? A luz e o calor. Então, se um quisesse viver isolado do outro, seria estéril, sem fecundidade. Se o calor quisesse isolar da luz, transformaria em treva. Né? Um planeta ficaria desfigurado, né? Tudo ficaria desfigurado, nada teria beleza. O mais belo planeta que forma o encanto de todo o universo, que sua luz domina e faz bem a todos. Então, não tem como separar o calor da luz do sol. Os dois têm que andar junto. A Terra está formada de elementos de terra e água. O que é feita a Terra? A Terra é formada de terra, o planeta Terra é formado de água e de terra. Então, se a Terra quisesse afastar a água, se tornaria o quê? Pó. Viraria só pó a Terra. E não formaria o pavimento sólido onde o homem poderia levantar edifício, onde o homem pode caminhar com passo firme. Tudo vacilaria sob seus pés. Mas não basta. E se a terra não quisesse receber também a semente, a mesma coisa a terra. Vamos supor, a terra tem que estar unida à semente. Porque se a terra não houver a semente na terra, como que vai germinar a semente, né? Então, a semente precisa da terra e da água para germinar. Aí fala aqui, se a terra não quisesse receber a semente de seu seio, não formaria as belas flores, abundância dos frutos. Assim que a terra, a água e a semente devem viver juntas. Uma deve ser a vida da outra. Devem estar unidas, como foi no princípio de sua criação. De outra maneira, dariam terror e ficariam sem a vida. Do bem designado por elas por Deus, que devia fazer as criaturas. Então, a terra tem que se unir à água e à semente para que possa produzir vida. Todas as coisas não foram criadas isoladas. E todo bem está em se manter como foram criadas por Deus. Também na ciência, se uma pessoa quisesse aprender a ler e não quisesse aprender as vogais, e também a união das consoantes, que são os princípios, o fundamento, a substância da qual derivam as ciências, poderia aprender a ler? Jamais. Poderia ficar louco sobre os seus livros, mas aprender nunca. Vem então a estreita necessidade de ajustar-se ao modo como foram formadas as coisas no princípio da sua existência. Se não querem mudar de belas em feia, de bem em mal, de vida e de morte. Aí Jesus está explicando, vamos dizer, uma criança, quando vai começar a ler, o que ela tem que aprender? Primeiro as vogais e as consoantes, né? As duas primeiras coisas que ela tem que aprender quando ela
Quais são as vogais? Né? A, E, I, O, U, né? Depois ela vai aprender o quê? As consoantes, que são as palavras. É o M, o P, o B, o C, né? Aí depois o que ela vai fazer? Ela vai unir as consoantes com as vogais. Vai falar B com A, Bá. Né? B com I, Bi. Aí ela vai unir as vogais com as consoantes e começar a formar as palavrinhas, não é assim? Então, tudo neste mundo que Deus criou, sempre tem que ter trabalho de 2 ou de 3, nunca sozinho. Entendeu? Deus, tudo ele criou para um depender do outro. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se todos compreendessem como estariam atentos em fazer-se dominar, alimentar, crescer por minha vontade, que sendo o princípio de sua existência, formaria neles tudo belo, o bom, o santo, e a grande fortuna da vida aqui embaixo, e depois a grande glória de sua vida lá em cima? Então, Jesus está dizendo, né? Se o homem compreendesse, né? O que é a divina vontade, estaria atento em fazer-se dominar, alimentar e crescer pela minha divina vontade. Jesus dizendo que ela é o princípio da sua existência e formaria nele todo belo, bom, santo e a grande fortuna da vida aqui embaixo. Depois a grande glória da sua vida no céu, lá em cima. Aí Luísa falando, depois disso continuava meus atos na divina vontade. Me parecia que esses atos feitos nela tinham a virtude de unir céu e terra e de atrair todos os habitantes celestiais a olhar para a criatura que se faz investir pelo querer divino, para dar-lhe o campo de ação em seus atos. E meu doce Jesus acrescentou. A Luísa está dizendo, né? Que ela continuou fazendo os atos dela na divina vontade. E aí, parecia que esses atos que ela fazia, ele tinha a virtude de unir o céu e a terra. E atraía todos os habitantes do céu, tá vendo? Todos os habitantes celestiais, a olhar para a criatura, que se faz investir pelo querer divino. Então, ela quer dizer que todos os habitantes do céu se abaixam, né? Para olhar, né? O olhar para olhar aqui na terra, aquele filho, aquela criatura que faz os seus atos na divina vontade, para dar-lhe campo de ação em seus atos. Então, eles ficam encantados lá no céu quando eles veem uma criatura na terra fazendo os atos da divina vontade. Pensou como é grande? Aí Jesus acrescentou, minha filha, não há coisa mais bela, mais santa, mais graciosa e que possui uma força e virtude raptora que uma alma que se faz dominar pela minha divina vontade. Ela é o sorriso do céu e da terra. Cada ato seu forma um êxtase a seu Criador, que sente a força de sua vontade na criatura. Olha que beleza! E docemente se deixa raptar. E todos os bem-aventurados sentem que da terra a quem sequestra a vontade do céu, para fazê-la sua e viver em comum com eles, para eles. Olha que lindo. Para a gente meditar, né? Olha, não há coisa mais linda, mais bela, mais santa, mais graciosa, né? Ela possui uma força raptora, que a alma que faz dominar pela divina vontade, ela é o sorriso no céu e na terra. E cada ato dessa criatura é um êxtase ao seu Criador. Ele sente a força da sua vontade nesta criatura que deixa raptar-se pela divina vontade. Então, todos os santos do céu sentem que da terra há quem sequestra a vontade do céu, para fazê-la sua e viver em comum com eles. Olha que maravilha. Quer dizer, aqui na terra, a pessoa está vivendo em comum com os santos no céu. Pensa bem, que coisa maravilhosa, né? Para eles, quer dizer,
está vivendo com eles e para eles, porque todos os nossos atos feitos na divina vontade vai para o céu, para os anjos santos e para todos. Olha que maravilha. Como se sentem duplamente felizes ao ver que também na terra reina aquele fiat, que enquanto os beatifica e forma a sua suprema felicidade, reina em um ponto da terra, relevante e triunfante. Por isso se vê naquele ponto da terra um pedaço do céu. Olha que maravilha! Uma vontade divina constante. Um sorriso da pátria celestial que chama a atenção de todo o céu. Chama a atenção de todo o céu sobre aquele ponto, quer dizer, sobre aquela pessoa, para tê-lo defendido e gozar seu sorriso, que forma a vontade divina naquela criatura. Porque os santos são inseparáveis de todas as obras dela, e gozam e tomam parte segundo seus méritos. Olha que maravilha, né? Muito mais porque os atos feitos em minha divina vontade são tantas correntes de amor que correm entre céu e terra e amam a todos sem pôr de lado nenhum. E como ama a todos, é o bem querido de todos. Por isso, minha filha, seja atenta, corra sempre em meu querer divino, a fim de que formes o sorriso do céu sobre a terra. É belo ver sorrir o céu, mas como são propriedades suas, felicidades, e o sorriso, por isso, se torna mais belo a terra, mais atraente, já que não é sua propriedade o celestial sorriso que forma minha divina vontade na criatura.